Amém, queridos. Bom, eu sei que nem todo mundo gosta deste estudo, né? Porque o estudo bíblico, ele difere dos cultos em geral. Você pega um culto clássico, ele tem um momento de adoração, de louvor, de interação, né? Geralmente é muito agradável um culto clássico, mas o estudo bíblico ele já é diferente, é muito a Bíblia. E às vezes a pessoa fala, Bíblia não, de novo não. Tem gente que tem problema com ler a Bíblia, só que a Bíblia é tudo. A resposta de Deus para o homem está na Bíblia. Se as pessoas não creem assim, problema delas, né? Vamos esperar quando chegar o Senhor Jesus. Porque eu também, antes de me converter, achava que a Bíblia era mais uma religião, era mais um livro religioso. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, todas as respostas para o ser humano, todas as respostas psicológicas, todas as respostas emocionais, todas as respostas científicas estão na Bíblia. Ciência, abra lá em Colossenses capítulo 1, olha só, já vou dar um texto para vocês que mostra que todas as coisas estão na Bíblia, inclusive os mistérios da sabedoria e da ciência. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Colossenses 2, na verdade, ó. Verso 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então, Cristo é o mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Glória a Deus. Ó, pode sentar aí, só tira a minha chave, pode sentar. Esse está reservado desde a fundação do mundo, que se deu na cruz, não é lá em Adão. A fundação do mundo espiritual se deu na cruz. Jesus na cruz fundou o mundo espiritual, e nele estão as respostas das saídas da vida e dos tesouros da sabedoria e da ciência. Está aqui, ó. Então, cadê o elo perdido que une o homem aos seus ancestrais? Jesus tem a resposta. Cadê o porquê dos porquês do universo? Jesus tem a resposta. Está aqui na Bíblia. Amém, queridos? Então o que nós fazemos é conhecer esse Deus maravilhoso, a cada dia mais. Então nem todo mundo topa estudar a Bíblia, mas quem se dedica é abençoado. É abençoado. E tem uma coisa, se você seguir o que eu prego aqui, ainda que você não queira, você vai parar no céu. Ainda que você não queira, não creia e não saiba, você vai para Jesus. Porque aos poucos a palavra de Deus vai transformando a sua mente, vai entrando no teu coração, e a tua reação, o teu sentimento, a tua emoção passa a ser a que Jesus tem. Então você começa a pensar como Jesus pensa, como Deus pensa. Muita gente pergunta para mim, o que Deus pensa? Está aqui, ó. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, você vai aprender o que Deus pensa. Amém, irmãos? E sabendo o que Deus pensa, você vai entrar na vontade dEle. E fazendo a vontade dEle, não tem jeito, você vai viver com Ele eternamente. Que é o mais importante. Porque esse mundo, ó, é rápido. Carlinhos morreu, nosso amigo. Rápido. Não sei quem lá, morreu. Fulano lá, 40 anos, morreu. O outro lá infartou com 50. Um menininho de 18 foi atropelado. Um monte de gente morre todo dia no Rio de Janeiro com tiro, facada, atropelamento, sei lá o quê. Por quê? Porque esse mundo não é nada. Você está aqui de passagem, ainda que você não aceite. Então, a veinha da cabeça pode estourar, pum, acabou. Jesus levou o pastor Marcos de um infarto esse fim de semana. Nós oramos e Jesus curou, ele está com alta hoje. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque a igreja, como corpo, quando ora, cobre o indivíduo, e Deus muda o curso do indivíduo. Agora, o curso biológico ele acontece com todo mundo. Quem está sem cobertura fica sujeito às leis deste mundo, que podem ser para a morte ou não. Amém? Então, outra coisa importante com relação a esse estudo bíblico que fazemos, é que o pastor Jairo
pediu que todos aqueles que querem ser pastores, querem ser diáconos, mulheres que querem trabalhar em diaconia, querem trabalhar no ministério, querem ser presbíteros, têm intenção de ser evangelistas e de ser um dia ministros de uma igreja, só tem um culto que ele quer que vocês não faltem, a quinta-feira. Isso aqui é um curso bíblico. Então nós temos tido o aval da igreja. Isso tem batido lá no Samuel Ferreira. A gente sabe disso. Por quê? Porque aqui vocês aprendem a Bíblia. Amém? E qualquer dúvida, estamos aqui para tirar na quinta-feira. Também. Então, o pastor já oficializou isso de púlpito, para que vocês venham. E você que está em casa, venha. Porque eu não sei até quando vai ser assim, o estudo bíblico via internet. O bom é presencial, porque você pode participar. E a unção aqui é maior. É muito forte a unção. Mas eu consigo ficar de pé aqui, assim. Glória a Deus. Mostra o pirata, mostra o pirata, mostra o pirata. Mostra o pirata, a Super Nani, o Fernando, mostra. Olha aí, todo mundo aí lá atrás, olha lá os irmãozinhos. Mostra a Silvia lá atrás, olha lá a Silvia lá. A mãe dela assiste de casa, então ela vai ver a filhinha. Então, amém. Olha o Fernandinho de Jesus, japonês. Olha lá, Fernandinho. Amém. Então, amados do Senhor, hoje nós vamos falar sobre a graça. E a graça, pastor? Sim, você está aqui, você está firme com Jesus, você é perdoado, você é abençoado, você não morre por causa do teu pecado, por causa da graça. A graça que te permite estar de pé. Aliás, a graça te permite você se achegar a Deus. A graça é tudo. A semana passada falamos do quê? Quem lembra que nós falamos na semana passada? Fé, muito bem. Foi o primeiro início, a primeira etapa. Então nós estamos fazendo agora um restart de estudos. Quem começar agora vai pegar uma sequência teológica maravilhosa e vai aprender a Bíblia. O senhor pegou a semana passada, está pegando o segundo hoje, que bom. Que bom. E está curado em nome de Jesus, cada vez mais curado. Curado e corado. Que bom. Então, queridos, hoje a gente, com essa segunda etapa, você já vai entender os mistérios da graça, que são mais do que você só imagina. Amém? Porque como é que pode uma pessoa aprontou tanto no mundo, isso que o mundo não se conforma. Poxa, o camarada foi lá no mundão, um bandidão, dava golpe na praça, o outro era fumeiro. Sabe o que é fumeiro? Sabe o que é fumeiro? Não. Que fumava. Também cigarro às vezes. Então o camarada era um drogado, o camarada era terrível e de repente vira um santinho. Por que isso? Graça. Eu conheci pessoas que andavam com armadas. Eu tinha em São Bernardo, na igreja, uma das igrejas que era ligada a nós, a igreja ali oh meu Deus, aquela favela, a favela perto do hospital Heliópolis, a favela do Heliópolis, tinha pessoas que andavam com metralhadora, Ricardo, e se converteram, e aí de quem chegasse perto para ameaçar a igreja, ficou firme com o Senhor, ex-bandidos, mas por que isso? Porque Deus ama a todos, e esse amor propicia o quê? Uma coisa que nós chamamos de graça. Então, o que é graça? Como é que eu vou definir graça? Graça é gracejo? Essa criancinha é uma graça. Não, isso aí é um termo não bíblico de graça, né? Essa piada não tem graça, não tem nada a ver. A graça de que falamos é a graça bíblica, do latim gratia, né? Que significa favor que se dispensa, ou então charis, do grego charis, que significa o dom que inclui todos os dons. Essa é a verdade. O dom maior é o dom do favor imerecido. Graça é um favor imerecido, é um dom gratuito, é um presente de Deus para o homem. Você não faz nada, mas recebe. Não faz nada por isso. Quem fez? Jesus. Pagou o preço. Antes da graça, ninguém tinha graça. O homem era sem graça. Ele estava embaixo do pecado e pior, condenado por causa da lei. Então o homem pecou e perdeu a bênção. Lá em Romanos, capítulo 3, abra lá, diga glória a Jesus.
que bom. Tem gente em casa assistindo já ou estão todas na novela da Globo, de Satanás? Então está vencendo Jesus, que bom. Em Romanos capítulo 3, a partir de verso 10, olha aqui, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Está escrito e é verdade. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Acabou. Os homens estão debaixo do pecado. E no Salmo 14, confirmando que o Velho Testamento confirma o Novo, olha lá, Salmo 14, queridos. Abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha lá. Verso 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento. O ser humano não tem entendimento. E buscasse a Deus. Voluntariamente o homem, infelizmente, poucos buscam a Deus. Desviaram-se quem? Todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam ao Senhor. Então o que a gente entende dessas passagens? Que naturalmente o homem está desviado de Deus. Ainda que fale Deus para lá, Deus para cá, a grande parte não tem inclinação para Deus. Pelo contrário, recebeu por herança uma maldição, ainda que involuntariamente. Isso está em Romanos capítulo 5, abra lá, vocês vão entender por que o homem está desviado. Então em Salmo 14, no Romanos 3, está explicado em Romanos 5. Agora você anota aí, você está estudando, isso aqui é um estudo de graça, porque o pastor Lenilton não cobra nada. Muitos cobram, mas eu não cobro, é um problema meu. Tem gente que fala assim, eu cobro porque eu vivo disso, amém, mas eu não vivo disso. Eu sigo aquele versículo que diz, de graça recebestes, de graça dais. Né? Se houver uma escola e eu for contratado como professor é diferente, mas aqui eu que faço isso, de graça. Então em Romanos capítulo 5, no verso 12, está a explicação do porquê o homem perdeu a bênção e nós também, né? Por isso que precisamos de Jesus. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, então por Adão entrou o pecado no mundo, está escrito aqui, ó, no Novo Testamento, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o problema do pecado não é que o homem, ele vai se inclinar, ele já nasce inclinado, geneticamente inclinado. Por quê? Porque o homem recebeu a herança de Adão. Olha, um pecou e a morte passou a todos os homens. Fala, Vitória. Fala mais alto, linda. Não teve culpa. Ninguém tem culpa. Por isso que Jesus veio. Por isso ninguém tem culpa. Satanás tem culpa. Os anjos têm culpa. Mas o homem foi enganado. Está escrito aqui, ó. A morte passou, olha aqui, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Aí o que aconteceu? Mas até aí havia o pecado, mas não havia condenação, porque não estava claro para o homem o que era certo e o que era errado. Aí o que aconteceu? Deus permitiu que os anjos dessem a lei. O pastor falou, anjos deram a lei? Não foi Deus que deu a lei? A Bíblia fala que os anjos deram a lei. Gálatas 3,19. Tem pastor que não sabe disso. Mas não os que me assistem, os que me assistem são todos santos. Uma bênção, todos. São pastores do exterior. Gálatas 3,19 diz assim, olha aqui, ó. Logo, para que a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Gálatas 3,19. E a lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que era Moisés. Então Moisés era medianeiro do velho concerto, o concerto da lei. Então a lei veio por Moisés para ajudar, entre aspas, o homem, mas não ajudou nada. A lei mostrou o pecado.
e mostrando, o homem ficou mais sujeito ao pecado. Vou provar isso aí. Primeiro eu vou provar que foram os anjos que deram mesmo. Em Atos capítulo 7, abra lá, a Bíblia fala, e Estevão, na hora que falou isso, foi martirizado por causa dessa afirmativa. Estevão foi o primeiro mártir, para quem não sabe, ele era diácono. Em Atos 6 ele foi eleito diácono, era cheio do Espírito, era evangelista, era tudo. Aí o que aconteceu? Estevão começou a pregar o evangelho. Aí contou a história todinha de Israel e como aconteceu a redenção por Cristo e provou que o povo não seguia a própria lei que foi dada pelos anjos. Atos 7. Mas peraí, não era Deus? Deus permitiu, mas foram os anjos que deram. Eu permito um gerente meu tomar conta do meu consultório, mas como ele tem autonomia, ele faz muitas vezes o que ele quer, apesar de eu ser o chefe. Os anjos fizeram o que eles quiseram no Velho Testamento, apesar do Pai de Jesus estar em oculto. Ué, é assim, está escrito na Bíblia. Como é que pode a lei ir contra a graça? Se é o mesmo Deus, é o mesmo Deus, mas a lei veio para mostrar que o homem não consegue seguir a lei e que ele está errado. Então vamos lá voltar para Romanos para você entender essa coisa difícil que é entender graça e lei, mas vocês vão entender hoje. Romanos capítulo 5 de novo, olha lá, presta atenção, olha só, verso 13, começa a explicação de Paulo. Eu li Romanos 5,12, que mostra que por causa do pecado de Adão, todos os homens receberam a semente maligna. Duas sementes no Éden começaram a estar dentro do homem. Até Deus formar o homem, havia uma semente. Quando Deus soprou, no homem entrou a semente de Deus no homem. De repente o diabo jogou outra semente. Na hora que o homem pecou, entrou a semente maligna. Aí o homem ficou com duas sementes dentro dele, a do bem e a do mal. Todo mundo tem um lado bom, um lado mal, um lado positivo, um lado negativo, um lado de amor, um lado de ódio. Todo mundo é assim, certo? Então, quando você comete o que é do mal, o que desagrada a Deus, você está cometendo um pecado. Esse pecado foi colocado em você pelo mal. Isso passou para todos os homens. Está escrito aqui no verso 12. No verso 13, diz o seguinte, que até a lei chegar em Moisés, estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. É que nem eu digo para vocês, é proibido estacionar o carro na rua. Mas enquanto não puser a placa e não oficializar, a pessoa pode parar. Porque ninguém sabe que é proibido. Eu sei que não é bom, porque vai dar problema, mas eu posso parar. O dia que eu ponho a placa é proibido, aí na hora que eu parar, eu recebo o que? Uma infração. Aí eu estou sendo enquadrado no erro. Aí eu vou pagar por isso. Eu escrevo lá, não pise na grama. Todo mundo sabe que pisar em grama é ruim, mas enquanto não está escrito, você pisa sem querer. Quando está lá, proibido pisar, aí se pisar, cometeu o erro. Aí você passa a ter consciência que é proibido. Aí parece uma coisa, né? Aí que dá vontade de pisar. Tem ninguém vendo? Por quê? Porque a lei leva a ira. A lei leva a ira. Tudo que é proibido se torna mais apetitoso, não é? Então olha só, até a lei vir, estava o pecado, mas ele não era imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, verso 14, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que era a figura daquele que havia de vir. Então o que acontece? A lei estava no mundo, a lei veio, até a lei vir, a morte reinou. Por quê? Não havendo lei, também não tinha condição da pessoa saber o que é certo e o que é errado. Então ela cometia o pecado, não sabia que pecava, mas esse pecado estava levando ela à morte. Então a morte reinou de Adão até Moisés. Ou seja, não houve chance para o homem o quê? Salvar-se. Morte significa ausência de chance de salvação. Só os que atingiram a graça. Oi? Morte espiritual, morte espiritual. Morte física é outra coisa. Morte espiritual. A morte reinou, a morte espiritual reinou. Então a pessoa podia dar uma de boazinha, mas não era salva. Entendeu? Aí o que aconteceu?
não é assim o dom gratuito como ofensa, verso 15, porque se pela ofensa de um, olha aí, a ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o que significa isso? Jesus veio, só que tem uma coisa, ele veio com a mesma carne que nós temos, com as duas sementes, podendo pecar se quisesse. Todo mundo pensa que Jesus não pecou porque ele era Deus. Isto é heresia. Pastor, que é isso? Os católicos façam isso. Isso é heresia. Falar que Jesus não pecou porque ele era Deus, não é verdade. Ele não pecou porque ele tinha responsabilidade. Ele não era um robô. Ele veio como homem. Por isso que ele era chamado de filho do homem. Porque ele tinha carne do homem, ele chorava como homem, ele tinha fome como homem, ele tinha sorriso como homem, lá em Lucas 10 ele se alegrava como homem, ele tinha sede, está lá em João 4, ele teve sede como homem, chorou, se alegrou, morreu, tudo como homem, mas não pecou como homem. 30 anos, 33 anos sem pecado. Então o que ele diferenciou Jesus dos outros homens? Não pecou. Mas o que aconteceu com ele? Morreu. Porque o certo seria não morrer, porque a lei veio o seguinte, a alma que cumprir a lei não morrerá. A alma que pecar, ou seja, não cumprir a lei, morrerá. Como é que a lei crucificou o justo? Como a lei de Jeová, de Moisés, pôs Jesus na cruz, se ele não pecou? O que significa isso? Que a lei era injusta, e a lei foi cravada na cruz por Jesus. Eu vou mostrar tudo isso da Bíblia para vocês. Por isso que ele trouxe a graça, porque ele se fez o quê? Salvação para nós. Ele pagou um preço que era nosso. Nós merecíamos ir para a cruz. O ser humano sim estava enquadrado na lei, porque o ser humano peca. Todos os seres humanos. Acabei de ler para vocês. Salmo 14:3, Romanos 3:9. Todo mundo peca, não há homem que viva que não peca, mas Jesus não pecou e morreu. Aí o que aconteceu? Por morrer, ele entrou no lugar do homem, ele morreu para nos salvar, ele trocou de vida conosco, porque ele provou que a lei é injusta, aí Deus o levantou sobre todo nome. Isso é graça. Jesus pagou um preço dolorido, caro, para que nós tivéssemos vida, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha uma vida que foi perdida no Éden, a vida com o Pai, a vida com Deus. Entenderam ou não? Ou está russo? Pode ser que esteja russo, porque o ano que vem a Copa vai ser aonde? Na Rússia, então pode ser que fique russo alguma coisa. Vou tomar até um trago de café, glória a Deus. O assunto é maravilhoso, o assunto é apaixonante, é que ninguém quer saber de nada, querem saber só do... Aí isso lota. Mas o pirata não, está interessado em saber os mistérios da verdade. Então, queridos, vocês começaram a entender o que é graça agora. Jesus se colocou no lugar do homem e pagou um preço, e é o seguinte, assinou um talão de cheque em branco para nós, e falou, agora vocês têm condições de ser salvos, porque eu paguei por vocês o pecado que vocês não têm condições de pagar para Deus. O homem não pode pagar pecados. Tem gente que fala assim, estou pagando meus pecados. Está errado, Jesus já pagou. Eu vou pagar meus pecados, não existe isso. Esse negócio de reencarnar para pagar pecados, é heresia, mentira. Eu digo isso porque eu fui do espiritismo antes de me converter. Não tem essa. Fui do espiritismo, não, seria mentira, fui expulso do espiritismo. Arrumei encrenca até lá. Furado, porque não tem senso científico eu pagar meus pecados. Para que serve o sangue de Cristo? O Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Por que ele tira? Trouxe a graça. E a graça cobre a multidão de pecados. Vamos continuar lendo, só para vocês entenderem. Você levantou a mão, fala, Cláudia. Fala bem alto, para todo mundo ouvir. Sim. Por que ele permitiu essa lei vir e Jesus e todo esse processo? Era plano dele.
vencer as trevas, que adoro perguntas assim. Ele permitiu que isso acontecesse. Vocês entenderam tudo, a pergunta dela? É pergunta boa. Para você que me assiste em casa, é pergunta boa. Que os teólogos saem com ele em sabonete. Eu vou entrar nessa agora. Por que que Deus permitiu a lei? Se a lei piorou a situação. Como eu falei, a lei era dos anjos. Jesus não tem nada a ver com a lei. Se Jesus tivesse a ver com a lei, seria um antagonismo, um paradoxo. Ele fala uma coisa antes e depois outra. Porque, por exemplo, em Mateus ele fala assim, Mateus 5, ouviste o que foi dito na lei de Jeová, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Olho por olho, dente por dente. Isso é lei da lei dos anjos, a lei de Jeová, a lei do Velho Testamento, a lei de Êxodo 20. Aí Jesus fala, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filhos do vosso Pai que está no céu. Mudou a lei. Então Jesus não tem nada a ver com aquela lei anterior. Agora, por que que Deus permitiu? Você vai entender em Efésios, capítulo 3. Abra lá! Abra lá! Glória a Deus! Pensa que não tinha resposta? Estou preparado. A turma, fogo, ó, a coisa linda. Aqui, ó. Começa aqui, ó. A partir do verso 2. Se é que, olha como fala sobre o assunto que queremos, presta atenção. Se é que tem, então, Efésios 3, 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado, então o mistério foi manifestado para Paulo. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então havia um mistério. Primeiro, Jesus como Salvador. Segundo, que ele ia salvar todos os homens e não só os judeus, como no Velho Testamento estava estabelecido. Era um mistério que ninguém sabia, os anjos não sabiam, nem as potestades do céu, nem os homens, ninguém. Olha só, é o segundo mistério. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça, verso 7, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, agora vem a explicação que você quer, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Qual mistério? Para que agora, pela igreja, olha o mistério que estava guardado, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, tronos, dominações, principados, potestades, querubins, serafins, arcanjos, todos os padrões celestiais, todas as divindades não sabiam que Deus tinha um mistério. Formar uma igreja, está escrito aqui, ó, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Ou seja, Deus pega aquele homem feito do pó, menor que os anjos, e o torna superior aos anjos, por Cristo. Deus pega aquele homem pecador, homem terrível, mentiroso, mulherengo, ou prostituta, ou bandido, ou tudo que não presta. Pega este homem do barro, que veio da lama, e o levanta pela graça, e o coloca nos lugares celestiais, acima das potestades, acima dos anjos, acima dos seres espirituais. Este homem que foi feito pequenininho, condenado, de repente ele aceita pela fé Jesus e muda de vida e começa a receber em si a promessa chamada Espírito Santo, que vai produzir nele um novo homem que é espiritual, que vai viver para sempre ocupando o lugar dos anjos que caíram. Ou seja,
Ou seja, a graça faz com que o homem pequeno seja uma resposta aos principados e poderes. Aqueles anjos que deram a lei, que queriam condenar o homem, porque os anjos que deram a lei condenaram o homem naquilo, porque ninguém conseguiu seguir a lei, é impossível seguir a lei, só Jesus. Só que Jesus pegou e lançou sobre nós a salvação, e Deus pegou isso e fez com que a igreja aparecesse através de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, seus membros em particular, a família de Deus que vai morar nos céus e que é justificada pela graça, de graça, sem preço nenhum, bastando pela fé você entrar nesta salvação por meio de Jesus. Entenderam? Então por que Deus permitiu? Porque Deus tinha em vista algo maior do que uma simples salvação individual. Deus tinha em vista colocar o homem acima da salvação, acima dos anjos, dominando este universo. A igreja sobre a terra não tem noção do que ela é. Se ela soubesse, se ela tivesse noção do que ela representa, ela não ficaria com essa ninharia de brigar por membros, de brigar para ser maior, de brigar para aparecer, para ser famosa, nada disso. Não haveria divisão, que eu sou contra, de placas de igrejas. Porque batista, porque presbiteriano, porque assembleia de um lado, se todos somos um em Cristo Jesus, como está em Efésios capítulo 4, os crentes são cegos, tem que renunciar às diferenças e unir-se como um corpo, porque esta é a vitória eterna, viver eternamente com Deus, porque este é o propósito dele, fazer deste homem caído o seu familiar que vai viver com ele para sempre, e mais, ser servido pelos anjos que antes deram a lei para condenar o homem. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim: não são os anjos porventura espíritos ministradores enviados dos céus para nós, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Pode ver esse texto. Então, conclusão, é muito forte ser de Jesus, é muito forte ser igreja, é ser um embaixador comprado, que a partir de agora está nesse mundo, mas já está lá em cima vivendo a vida espiritual, já está assentado nos lugares celestiais, coisa que os anjos não estão mais juntinho a Deus, não, estão como servos, não por amor. Deus, os anjos, eles estão por imposição, eles são obrigados, é que nem soldados, sim senhor, não senhor, mesmo que não goste tem que fazer. O homem não, o homem vai para Deus voluntariamente, por amor, não pela lei. Muita gente fala assim: eu preciso ir para Deus, eu não vou para o inferno. Está errado, vá por amor você entra debaixo da graça, e a graça tira os teus pecados, sejam eles quais forem. Forte, né? Aí fica fácil entender agora Romanos, capítulo 5, espera aí que eu já respondo mais. Esse texto agora vocês vão entender. Romanos 5. Estou em Efésios, desculpa. Fiquei até abobado com essa pergunta da Cláudia. Romanos capítulo 5. Amo perguntas difíceis, porque daí a gente entra em assuntos bons. Olha aqui, ó. Verso 20. Olha só. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Esse foi o objetivo dos anjos. E indiretamente Deus permitiu isso, para que a lei abundasse a ofensa. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça é maior do que a lei do Velho Testamento. Por isso que seguir a lei do Velho Testamento, só ela está errada. Jesus falou assim: um novo mandamento vos dou. Um novo, porque o velho acabou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque o Velho Testamento é amar-vos uns aos outros como a ti mesmo. Mas se o cara é esquizofrênico, ele não ama nem a ele mesmo, se ele se corta. Eu conheci aqui no Juqueri, no chamado manicômio judiciário que tem aqui em Franco da Rocha, o bandido da luz vermelha. Ele se odiava tanto, que ele enfiava na carne dele faquinhas que ele fazia dentro da carne, para pegar os adversários durante o tribunal. Ele não gostava dele mesmo, ele falava que ele morria para matar que é mais que como é o nome desses caras que morrem para os outros aí, os homens bomba. Ele fala: eu vou morrer, vai morrer todo mundo junto. Eles não se amam,
Então amar a si mesmo. Agora, Jesus falou, o novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Aí acabou a lei. Quem ama, cumpriu a lei. Está lá em Romanos capítulo 13, para quem não sabe, abra lá. Forte, não? Nossa, a palavra da graça é muito forte, você não imagina. Eu fico bobo. Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Acabou. Então a graça é o quê? É o amor. A graça de Jesus por nós, o amor de Jesus por nós. Fala, Ana. Uma moça no trabalho me fez uma pergunta que está dentro do assunto e eu não soube responder. Se tem, no Novo Fala alto. Testamento, fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso. E ela me perguntou, mas como é que Deus se arrependeu de criar o homem? Eu lembro que o pastor explicou uma vez, mas eu não soube responder. Ali, se condoeu, não é se arrepender-se. Se condoeu de criar o homem, entendeu? Na verdade, doeu para ele tudo que aconteceu, entendeu? Mas aquela situação ali é profunda, não posso te explicar agora com detalhes, mas não é não foi Jesus que falou aquilo, viu? Não foi Jesus que se arrependeu não de criar o homem, não tem nada a ver, aquilo lá foi outra situação que te explicarei no futuro, senão não estarei aqui a semana que vem, que com certeza me tirarão do ar. Eu me lembro que eu pregava profundo lá em 1997, faz 20 anos, eu pregava Tupi Mundial, isso mesmo, na rede Tupi Mundial, e falava sobre esses assuntos profundos. Aí uma vez chegou lá o líder da igreja e me tirou de lá, falou, você está pregando muito difícil aqui, sai de fora. Uma vez quem se ofendeu quando eu comecei a falar mal dos anjos foi o Gaspareto, que de manhã tinha o programa dele. Eu estou pouco ligando, lá conheço o Gaspareto, eu não quero ser. Meu negócio é Jesus. Mas como eu pregava contra os anjos, a dona da emissora falou, doutor Lindilton está atrapalhando a gente. Que de manhã o Gaspareto usa os anjos para fazer adivinhação para as pessoas. E o povo gosta, porque o povo gosta de horóscopo. Até os crentes gostam de horóscopo. Até os crentes gostam. Você não, porque você é santidade. Mas a grande parte adora saber o futuro. Quer ver como? Tem alguma palavrinha para mim, pastor? Será que o profeta vai falar alguma coisa? O crente adora saber o que vai acontecer. Agora eu vou profetizar na sua vida. Se você seguir a palavra do Senhor, você vai parar no céu. Se você for obediente, Deus vai te dar vitória aqui nessa vida também. E no século futuro, a vida eterna. Pronto, está aí profetizado. Mas o crente quer saber, eu vou trocar de carro esse ano, será? Vai vir a namorada bonita. Bonita agora, depois que ela engordar, quero ver como é que você vai fazer. Vai levar lá no Lenilton para emagrecer. Bom, vamos continuar. Não, porque o ser humano ele adora saber o que vai acontecer, se vai casar, se não vai casar. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é carne. E Jesus quer o espírito. Muito bem. Então, queridos, a lei, ela serviu para quê? Para enquadrar o povo. Eu vou falar um pouquinho mais da lei, porque é interessante sobre o assunto. Romanos capítulo 7, olha lá, abra lá. Que tem gente que segue a lei, os adventistas seguem a lei. A minha avó era adventista, pena que não está aí a namorada do Adriano hoje. A minha avó era assim, ela estava olhando o sol. Na hora que o sol se punha, falava, avó, não vai ter janta. Ela falou, se vire. Agora se pôs o sol, começou o período sabático de Jeová. A lei de Jeová. Não liga a televisão, não liga nada. Tudo bem, mas a lei foi para a cruz. Mas a lei, vou mostrar para vocês que a lei, ela então, olha só como é que era a lei, ela nada aperfeiçoava, ela condenava o indivíduo. Olha Romanos capítulo 7, verso 7, vamos lá. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, quer dizer, a lei não é pecado per si, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ela excita o pecado, porque eu não conheceria a concupiscência, que é o desejo, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, aquilo que eu falei. Na hora que você proíbe a maconha, parece que ela se torna mais saborosa. Pode ver, os jovens aí, é proibido, vamos fumar, pode ver. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha que claro aqui Paulo falando.
que a lei piora a situação. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então a lei de Jeová mata o indivíduo, porque é impossível seguir a lei, é impossível. Quais são as leis? Tem lei cerimonial, leis morais e leis judiciais. 3 tipos de lei. Não é o caso de lermos agora, que hoje é graça, mas são 3 tipos de lei. Vocês conhecem as leis morais, tem as leis judiciais, tem as leis cerimoniais, que envolvem matança de animais, celebração em altar, coisas terríveis que é impossível e que não agradaram ao Pai. A Bíblia fala em Hebreus que Deus não se agradou do sangue de bodes, de touros, de carneiro, de ovelha, de animais. Onde se faz isso, sabe aonde? Onde é que se mata animalzinho para sacrificar hoje? Agora eu vou fundo, não me interessa. Eu adoro confronto. Sabe onde se faz hoje matança de animais? Como se fazia no Velho Testamento? Na macumba. Em outras palavras, o povo de Israel era que nem macumbeiro hoje. Ah, mas Deus se agradava disso. Será? A Bíblia fala que ele não se agradou disso. Talvez. Os anjos sim. Não o Pai de Jesus. O que agradou o Pai de Jesus foi o quê? O Cordeiro Imaculado, Cristo, que foi uma vez para a cruz e pagou os nossos pecados. Isso agradou o Pai. Porque isso trocou o homem. Então, Jesus comprou o homem pelo sangue dele. Era isso que faltava? Está aqui, Satanás. Está aqui, ó. Meu sangue está aqui, eu quero o ser humano. Só que Satanás não sabia que Jesus ia ressuscitar. Porque quem estava indo para a cruz era ele. A carne estava indo para a cruz. Os principados foram expostos por causa da cruz. Isso está em Colossenses, capítulo 2. Abra lá, dona Zeni. A senhora está dormindo hoje, o que aconteceu? A minha senhora número 1. A Silvinha, Zerinho, corta tudo, ela é número 1. A primeira de todas é a Silvia. Cadê a Silvia? Está aí ou foi embora? Ah, está aí, tá bom. A Silvia prometeu que vai frequentar nosso grupo agora. Glória a Deus. É aqui que eu falei, esqueci. Colossenses. Você fica me atrapalhando, pirata? Não pode ser assim. Ó, Colossenses 1. Olha só. Verso 13 em diante. Olha só. Presta atenção. Vocês estão aprendendo que nem faculdade de teologia explica, hein? Tem faculdade que se torce nesse assunto aí, de teologia. Eu sei disso porque eu tenho 32 anos de crente. Ó, verso 13. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Jesus vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós. Onde ele riscou a cédula? Na cruz. Olha aqui, ó. Que cédula é essa? A lei. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer, o que era contra nós nas suas ordens? A lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, Jesus a tirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. E o que aconteceu com isso? E despojando os principados e potestades, ele tirou de evidência os anjos, os deuses daquela época, os anjos da guarda que a turma falava, os anjos que deveriam guardar os homens, estavam sendo o objeto da condenação humana. Eles despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então aquilo que eles chamavam de santos, de deuses, o deus da Grécia, o anjo da Pérsia, tudo aquilo que havia guerra entre os anjos, eram demônios, e foram expostos na cruz por Jesus. Tanto é que na hora que Jesus entrou lá na cidade de Gadara, os demônios falaram assim: oh, tem de misericórdia, filho de Davi, porque vieste nos atormentar antes do tempo. E já veio nos expor aqui, Jesus, já veio nos desmascarar. Os homens não sabem que nós somos os vilões. O ser humano não sabe que estão sendo enganados pelos anjos até hoje. Até hoje, nos centros de macumba, no espiritismo, os anjos enganam os seres humanos. Até hoje os crentes são enganados muitas vezes por anjos das igrejas. É anjo para cá, é anjo para lá. Cuidado, você está acima dos anjos, se você não sabe ainda. Crente e católico também, que é outro enganado. Abra os olhos, desfrute da bênção, do poder, da unção de Jesus na sua vida. Você é um ser celestial que já foi comprado, pago e já foi transformado por Cristo. Se não tem entendimento, venha e eu vou te explicar, em nome de Jesus. Mais um trago para aguentar vocês.
Forte, não? Tá claro ou tá russo? Acho que minha pressão subiu agora. Fico nervoso com vocês. Então, olha só. Então, Jesus expôs os principados e potestades. Você entendeu? Jesus expôs aquilo que era anjo, eram tudo demônios. Aquilo que parecia bom, estava contra o homem. E deles triunfou em si mesmo. Pronto. Aí hoje acabou isso. Hoje nós estamos acima de tudo isso. Acabou. Os anjos não têm mais poder, os demônios não têm mais poder sobre você. Acabou. Ah, mas e a condenação? Nenhuma condenação há para os que estão debaixo da graça de Jesus. Acabou. Então agora você está entendendo o que é graça. Graça é o favor que Jesus estabeleceu através do seu sangue, de nós podermos sermos feitos filhos de Deus. Porque nós não conseguimos deixar de pecar imediatamente. Ninguém consegue, a pessoa entra na igreja, mora estelionatário do bairro, chega aqui, ele se converte, no dia seguinte ele ainda tem o pensamento de estelionatário, mas Jesus vai começar a trabalhar na vida dele, isso chama-se graça, vai santificando. Agora vocês entenderam o meu tema de hoje, a graça tem fundamento se ela for santificante. Tito 2:11, abra lá. Tito 2:11, porque a graça de Deus, olha como a Bíblia é clara, a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a quem? A todos os homens. Então por que a graça é importante? Porque ela traz salvação a todos os homens, a graça traz salvação a todos os homens, a lei não, a lei trazia salvação para quem? Para ninguém, a graça traz para todos os homens, fantástico, ensinando-nos agora, o que ela tem que ensinar? Que renunciando à impiedade, olha o que a graça faz, e às concupiscências mundanas, porque a turma só leia o verso 11, a graça salva todo mundo, muito bem, mas ela ensina que devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, vivendo, ou seja, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Piamente é corretamente. Então, a graça ela tem que ter um fundamento, indicar uma vida nova para nós. Perceberam? Isso é a graça santificante. Eu tenho algumas diferenças que eu tinha notado aqui sobre graça, eu vou ler para vocês. Olha só, no Velho Testamento, a graça não era para todo mundo, era para um povo. Então a graça era para quem? Israel. Só Israel tinha chance. Você podia ter lá uma pessoa boazinha no reino dos amonitas, mas não estava salvo. Não tinha graça para ela. Teve alguns que alcançaram a graça. Alguns alcançaram a graça. Por exemplo, Abel alcançou graça. Ele foi justo, morreu ainda assassinado pelo irmão, mas ele alcançou a graça. Alguns alcançaram a graça no Velho Testamento, pela fé. Abel foi um deles. Depois de 687 da morte, eu anotei isso aqui, depois de 687 anos da morte de Abel, segundo que foi salvo, Enoque. 687 anos, gente, mais longe do que daqui até Cabral, é Abel de Enoque. Sério isso, não? Depois Enoque foi salvo. Está lá em Gênesis 5, de 22 a 24, Hebreus 11, 5. Depois de 869 anos da morte de Enoque, quem foi? Noé foi salvo, com 500 anos de idade. Noé tinha 500 anos quando ele foi salvo, passou pelo dilúvio e achou graça. Então Deus achou graça, porque ele era um homem fiel, tinha fé, ele obedeceu. Deus falou, constrói a arca. Nunca tinha chovido sobre a terra. Todo mundo fala assim, mas é fácil construir a arca. Não, nunca tinha chovido sobre a terra. Não é uma coisa chegar para você e falar, vai chover fogo amanhã, mas nunca choveu fogo, mas vai chover, faz isso, e a pessoa obedece, e ele obedeceu a Deus, e o pior, ficou 7 dias dentro da arca, sem chuva, e a turma tirando o sarro lá fora, mas você é louco, rapaz, sai daí, vamos tomar uma, não, que você der que ficou lá fora, vem para fora, ô Noé, você é doido, pois depois começou a chover, ele creu contra a evidência, isso é fé, achou graça.
Toda pessoa de fé, mesmo no Velho Testamento, achava a graça. Então a graça no Velho Testamento era para poucos e para o povo. Olha só. Aí depois de Noé, que viveu 869 anos depois de Enoque, no caso da salvação, depois de 1556 anos, quer dizer, em 1556 anos, somente 3 homens acharam a salvação. Depois de Noé, demorou 467 anos para quem? Para Deus chamar Abraão. Gente, muito tempo, daqui até Cabral, para chamar Abraão. Aí depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac, Jacó e José. E depois disso, passou 400 anos até chegar quem? Moisés. Aí Moisés já é a lei. Acabou a época da morte, onde só 7 almas foram salvas, pela graça do Velho Testamento. Já o Novo Testamento não. No Novo Testamento, a graça é para quem? Para todos. A graça no Novo Testamento é para todos. 2 Pedro, capítulo... Interessante, não? Pensa que a graça, o assunto é bom demais. A 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9. Deus, ou seja, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? A arrepender-se, todos venham à salvação, todos entrem na graça. Deus quer salvar todos. Novo Testamento, salvação total. Por isso que outro dia eu preguei na igreja, graça total. Quem estava no dia que eu preguei sobre graça total? Você estava, né? O Armando também estava, né? Armando, você não falta em nada na igreja, viu? Você é um santo. Você está ali com o Paulo, viu? Você é tremendo, viu? Glória a Deus. Então a graça atinge todos no Novo Testamento, né? No Novo Testamento a graça é presenteada, no Velho ela tem que ser achada, diferente. No Novo Testamento a graça é manifestada e proclamada, no Velho ela estava escondida, ninguém sabia da salvação. No Novo Testamento a graça é para os estranhos, no Novo Testamento, no Velho, a graça é só para os filhos de Israel. No Novo Testamento a graça é para os imperfeitos. Lucas 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, Deus vai guardar, vai abençoar. No Velho não. No Velho a graça é para os perfeitos. Então essa diferença eu achei interessante, porque não importa a família que você venha, não importa se você estudou ou não importa se você era judeu ou não importa nada. Se você crer apenas, você é salvo. É muito forte. Por isso que ninguém quer, porque é de graça. A graça é de graça. Vou tomar mais uma. Vocês entendem por que ninguém acredita? Porque é de graça. Por isso que ninguém quer saber de Jesus. Como a gente fala, tem que apertar o calo, no sentido pejorativo, né? Tem que apertar a situação do indivíduo para ele aceitar Cristo. Tem que um ficar com câncer, outro morrer, outro para depois. Agora, bem-aventurado aqueles que se convertem voluntariamente. Eu sou bem-aventurado, porque eu me converti voluntariamente. Eu pensei bem, falei, o quê? Jesus é real. Não é possível esses sinais que eu estou vendo. Não é possível. Um homem transformado aqui, outro ali. Não, eu quero Jesus. Tem que ser assim, irmãos. Poderia falar, não. É voluntário. Ninguém é robô. Não existe predestinação. Já preguei aqui, quem tem dúvida, assista os vídeos da predestinação. Então, amados do Senhor, o que importa é que você busque que Deus vai te abençoar. Agora vamos ler, por que a graça, ela não pode ser leviana? Romanos capítulo 6, abra lá. Olha lá. Eu vou ler aqui a partir do verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, Romanos 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não importa mais. Não terá domínio. Porque eu estou debaixo da graça. Aí, olha o que Paulo fala, verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer, só porque eu estou debaixo da graça eu vou pecar à vontade? Aí ele fala, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer,
Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que coisa linda! Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, lá antigamente, né? Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Por isso que eu falei que a graça tem que ser santificante, porque a graça te permite. Pecou hoje, amanhã você não peca mais. Por exemplo, a pessoa fuma, toma uma, aí ela fala, pastor, amanhã eu vou largar. Aí chega no outro dia, ele cai, pum. Aí ele volta chorando, fala, pastor, não tem jeito. Eu falei, tem. Zera de novo hoje, começa de novo. Isso é graça. Pastor, eu falei umas coisas que eu não devia falar, briguei de novo com a minha mãe, briguei de novo com o meu cônjuge, fiz o que eu não devia e eu pequei. Ótimo, vamos orar e Jesus vai cobrir com o seu sangue, porque a graça está aí, e você começa de novo. Isso chama-se graça. A graça existe para você poder ser santificado a cada dia. A graça existe para você poder cobrir a multidão dos pecados. A graça existe porque você não nasce perfeito. A graça existe porque todos deveremos chegar à perfeição de Cristo. E para isso tem um preço. Então a graça te cobre enquanto você é neném na fé. Imagina uma criança que nasce. A criança nasce, o que vai acontecer? Vai fazer o quê? Xixi na cama. Você vai bater na criança? Você vai brigar com a criança? Não, a criança é criança. E não é fácil ela largar a fralda. O Enzo nem largou a fralda ainda, né? Nós temos um netinho lá de 2 meses, 3 meses. Desculpa, 2 anos, 3 anos, não largou a fralda ainda. Imagina. Então, não é fácil. Criança de 5 anos, você põe uma roupinha bonitinha para ir na igreja, toda branquinha, né? Deixa bonitinho para ir na igreja. Fala, neném, espera um pouquinho que o papai já vai. Quando volta, a criança toda brincou no quintal, ou seja, 5 anos, se suja, vai bater. Não, criança é criança. Criança é criança. Assim também é o ser humano que se converte. Tem uns que demoram anos, alguns demoram décadas para chegar à maturidade espiritual. Então ele precisa de uma fralda, ele precisa de uma cobertura, ele precisa de uma compreensão divina chamada graça, que o propicia a chegar à maturidade, como está em Efésios, capítulo 4, verso 13. Abra lá. Glória a Deus. Olha lá. Olha aqui, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso você vai chegar, demora em 20, 30, 40 anos, mas vai chegar, mas tem um preço. Começa quando você zera a sua vida na conversão. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, abra lá. Por isso que é importante, pastor Jairo tem razão, de vocês aprenderem isso aqui. Vocês não ouvem isso na igreja, não há tempo disso lá, certo, Marlene? Que bom que você está aqui, fico muito feliz, você e seu marido são uma bênção. Olha aí, tá bom, olha aí. Então, 1 Pedro capítulo 2, olha só que lindo isso. Deixando, pois, olha só, deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, quer dizer, coisa de quê? Do mundão, malícia, inveja, nervoso, mentiras, deixa tudo isso, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, porque quando você se converte, você nasce de novo, e a graça te cobre, olha aqui, ó, desejai, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Qual é o leite racional? Esse que vocês estão ouvindo hoje aqui, ó, esse leite racional. Não falsificado, porque tem leite falsificado. Sabe qual é o leite falsificado? Não é bem assim, pastor. A graça me basta. Eu posso fazer o que eu quero. Não, isso aí é falsificado. O leite racional é esse aqui, ó, que você deixa o que não presta, deixa a malícia, deixa o mau pensamento, deixa a inveja, deixa a fúria, deixa a palavra torpe, deixa o interesse carnal, deixa a sensualidade maligna. Você deixa tudo isso. E deseja, como menino novamente nascido, leite racional,
não falsificado, para que por ele vai o quê? Vá crescendo. Você vai crescendo espiritualmente. A cada dia você vai aprendendo. Então hoje você não sabe o que fazer numa reação, numa situação. Vem um casal, fala, escuta, eu bati na minha mulher, o que eu faço? Você fala, vou perguntar para o pastor. Amanhã você vai aconselhar esse pastor, esse homem, como pastor. Isso é crescimento espiritual. Um dia chega lá. Ou você pensa que você vai ser o quê, Letícia? Você e o Lucas vão ser pastores. Seu pai é pastor, você pensa que é sua herança o quê? Não tem outro jeito. Fala, irmão. 1 Pedro 1, quando eu falo só 1 Pedro 2, é o primeiro verso. 1 e 2, tá bom? Quando eu falo assim, ó, leia lá em João capítulo 3 e não dou o verso, é a partir do verso 1. Já é convenção a gente falar assim, tá bom? Isso. Muito bem. Então, o processo natural é esse, irmãos. A pessoa vai mudando de vida a cada dia. Esse pagamento que envolve o teu perdão diário chama-se graça. Graça. Já está pago. Já está pago. Mas vou pecar por causa disso? Não. Eu vou aproveitar essa graça e torná-la santificante. Porque eu hei de dar conta da minha vida para com Deus. Ele sabe de tudo. Fala, Cláudia. Não é isso. Não é que Deus permita que a gente peque. Deus permitiu o pecado no Velho Testamento para que a graça superabundasse. E hoje é o seguinte, o indivíduo que peca no mundão desconhece a Cristo, pois a graça de Cristo cobre-o de tal forma que não importa o que ele fez, está pago o pecado. Nenhuma condenação existe. O problema do ser humano é assim, ele é mais pecador que eu só menti, ele matou, ele abortou. Por exemplo, uma mulher que aborte, o outro não fez nada, é um santinho, mas é soberbo. Para Deus não há diferença, porque um mata, outro não mata, mas fala mal com a boca, matando também a pessoa espiritualmente. Um não adultera, mas fica no coração, que vizinha, se eu não estivesse na igreja, pior. Então, em Cristo acabam essas diferenças. Ele encerra todos no mesmo platô, todos são santificados. Mas tem uma coisa, eu tenho que aproveitar a graça para mudar a minha vida. Se eu não aproveito a graça, eu vou ficar depois sem graça diante dele. Vai acabar a graça. Um dia acaba a graça. Quando o Espírito Santo voltar, todo mundo subir, Jesus vai falar, e aí? O que você fez com a minha graça? Continua pecando? Fala, irmã. Sim, pode falar. Mas o que nós podemos fazer para mudar nossas atitudes? Então, Jesus desceu nas águas. Então, você falou um caminho normal. Então, ainda não é hoje o assunto, mas o batismo, atenção, Gabriel e Daniela, vocês que são um casal de Jesus. Você é batizada já? Você é batizado já? Então, olha, o batismo é a porta da graça. Na verdade, a porta do reino. A graça é a todos os homens. Até os que não são batizados, são perdoados. Mas depois que eu entendo a fé e entendo Jesus, o primeiro passo para entrar no corpo de Cristo e pertencer a este corpo que é chamado de igreja é o batismo. Porque o batismo sela o meu crer. O batismo confirma que eu creio e na hora que eu entro nas águas, o meu velho homem, ele é sepultado e sai dali um novo homem, perdoado oficialmente. A oficialização do crer é no batismo, em outras palavras. Então o batismo não é um banho de água, o batismo não é um momento evangélico, ritual, nada disso. O batismo é uma realidade espiritual, que eu sempre falo, onde você deixa seu velho homem ali e espiritualmente os anjos olham e ficam loucos, os demônios ficam loucos na hora que vem você sair das águas, revestido de Cristo, como está lá em Gálatas 3:27. Na hora que você sai das águas, você recebe um manto de cobertura que cobre os teus pecados. Acabou o velho homem, acabou o adúltero, acabou, nasce um santo. Tanto é que eu me lembro que eu tinha grupo familiar lá em São Paulo, uma moça dançava no Madame Satã.
Olha o nome, dançava no Madame Satã, lá no Bexiga. Da pesada, bonita moça. Aí ela se converteu, se batizou. Ela falou, agora eu sou virgem novamente. E era verdade. Santificação total. O que é isso? Batismo. Batismo perdoa. Aí tem gente que fica adiando o batismo. Não adie, porque se a pessoa já morreu para esse mundo, lembre-se que defunto tem que ser o quê? Enterrado, senão ele fede. Não é bom. Defunto morto é defunto enterrado. Batismo é sepultamento da velha criatura. Senão você está exalando um cheiro estranho, que o diabo gosta, Deus não. Interessante isso. Foi bom você falar isso. Depois do batismo, que já é um padrão de santificação, que já começa purificando, aí vem o quê? O que vai santificar minha vida? Fala na Bíblia, pastor. Ela falou lá, mas eu vou falar na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10 e 11. Abra lá. Você não quer que eu durma essa noite, né, Armando? Glória a Deus. Vou tomar uma água aqui. Meu Deus, não quer que eu durma. Primeira Coríntios, capítulo 6. Pastor Lenilton, graças a Deus, tem um pouquinho de experiência para passar para vocês. Olha aqui, ó. Verso 10. Verso 9, vai. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Mesmo com a graça, se o indivíduo é injusto, não entra no reino de Deus. Perceberam? A graça existe para enquanto eu estou vivo aqui, eu tenho chance de mudar. Mas depois que eu fechar os olhos, acabou. Então olha aqui, ó. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Olha aqui o homossexual aqui, ó. Eles insistem em tirar isso da Bíblia. Mas está escrito que o efeminado, o sodomita, os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode ser crente, mas não entra no céu. Acabou. E é o que alguns têm sido, diz Paulo. Quer dizer, a turma da igreja estava assim. Mas haveis sido o quê? Que a irmã Margarida falou. Mas haveis sido o quê? Lavados, graça. Mas haveis sido o quê? Santificados, graça. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito infalível de Jesus é o que santifica o indivíduo. Então o que acontece? Você peca, aí se constrange o coração, você fala, não devia ter feito isso. Aí você pede perdão, chora. Aí você vai pecar de novo, peca de novo, chora de novo. Aí tem uma hora que na terceira você fala, não vou cair nessa, não posso cair mais. Não posso. Tem uma hora que o Espírito vai impedir de você cair. Vai te levar para outras águas, vai te levar por outras situações, para você não pecar mais. O Espírito é quem santifica. Entendeu, irmã? Então como é que o indivíduo larga o pecado? Consciência, batismo, arrependimento, que o arrependimento leva ao batismo, e a santificação pelo Espírito. E se o pecado continua, o que a gente faz? Ungir. Se eu tenho um pecado que não venço, eu pego e falo, pastor, eu preciso de unção. Isso já pregamos sobre isso. Uma vez, lembra? Pregamos sobre isso, porque muitas coisas vêm de herança genética. Então eu tinha um pai que fazia isso errado, a avó fazia isso, o vô, sei lá, e isso passa para a pessoa. Aí a unção quebra o jugo, como está lá em Isaías. Amém? Eu já falei isso para vocês também. Amém, queridos? Quer mais falar sobre a graça santificante? Glória a Jesus. Ó, aproveita Efésios capítulo 4. A graça é isso, ela me leva à mudança de vida. A graça do Senhor Jesus é a resposta de Deus aos principados e potestades. Efésios capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a santidade vem pela graça. A graça, ela tem que ser santificante. Ela existe para mudar a minha vida sem julgo, sem condenação. Pastor, eu pequei, estava namorando, isso não acontece com vocês, mas caí, o que eu faço? Ora, jejua, santifica-se, peça perdão, Deus vai abençoar.
Tem gente que larga a igreja porque está pecando. Tem gente que larga a igreja porque não sente o amor de Deus. Sinta o amor de Deus, porque isso é graça. Os pastores têm que pregar sobre a graça, que a graça salva o indivíduo. A graça permite que a pessoa volte para a cruz, para Jesus. Olha aqui, ó. Aí qual é a explicação? Versos 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha, ele ensina um modus vivendi, que vem pela graça. Eu falo, eu vou começar de novo. Mas, pastor, eu já comecei umas 10 vezes, será que eu tenho chance? Começa a 11ª, porque agora nessa vai acertar. Isso é graça. Isso é graça. É a superabundante graça. Aí o que acontece? Quem muito deve, como está aquela mulher do Lucas 7, a mulher que Jesus estava lá no meio dos publicanos, fariseus, foi almoçar na casa, chorar nos pés de Jesus. Chorar, lavou os pés de Jesus com lágrimas. Aí os publicanos falaram assim, se ele soubesse quem está lavando o pé dele com lágrimas, mulher sem vergonha aí da rua. Aí Jesus, sabendo o pensamento dele, falou, escuta, quem que deve mais? Quem me deve 5 ou deve 500? Eu vou perdoar os dois. Quem vai ficar mais abençoado, vai se sentir mais perdoado? Ao que foi perdoado de 500. Né? Aí Jesus falou, pois é, entrei aqui, vocês não me deram nem água para lavar os pés, pois essa mulher pecadora, desde que eu entrei nessa casa, ela não cansa de lavar meus pés com as suas lágrimas, porque a quem muito se perdoou, muito é grato. Então os maiores pregadores são os que foram muito pecadores, não desmerecendo grandes homens de Deus que vêm de famílias evangélicas, que nem a nossa querida Késia, cujo bisavô fundou a Assembleia de Deus. Mostra a Késia para todo mundo ver. Por favor, Késia, pode olhar, que ela está com vergonha, mas o bisavô dela fundou a Assembleia de Deus, né? Tem uma mulher que tem uma história, mas tem muitos que vieram do mundão, que nem o pastor Lenilton, que ninguém dava um tostão. Até hoje não dá um tostão. Mas hoje, minha alegria é saber que Jesus me aceitou, que Jesus me perdoa os pecados, que Jesus quer o melhor para nós, para você. Hoje foi no consultório uma senhora, não sei se ela está me assistindo, Deus queira que esteja, muito triste, oprimida, trouxe problemas de casa, dos filhos, hoje de manhã, muita tristeza, muito peso. Doutor, não sei o que o senhor pode fazer por mim. Eu falei, a senhora precisa de Jesus. Ficou assim. Eu falei, dei o endereço da igreja, dei os canais. Eu falei, posso orar para a senhora agora? Tudo bem. E pus as mãos. Irmãos, quase caem. É que eu estava cheio lá fora, eu ia escandalizar. Mas eu tirei na hora certa, senão eu ia cair. Aí, amém, amém, ela. Saiu tudo. Saiu lavada. Mais que remédio. Melhor que calmante, que antidepressivo, que psicoterapia, papo furado. Melhor que tudo isso é Jesus. É o poder da oração. É o poder da unção. É o sobrenatural que vem direto do alto trono e entra numa vida que é preciosa para Deus. Você é precioso e preciosa para Deus. Jesus ama você, sua família, seus filhos, a sua casa, e se nada piorou ainda, é porque Deus quer salvar a todos. Isto é graça e misericórdia. Amém, queridos? Então, amados do Senhor, é isso aí, é a famosa graça santificante. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu quero falar para vocês, porque é muito importante esse assunto, e eu não sei se eu vou voltar a ele, mas tem alguma dúvida, vocês tirem agora. Eu quero que vocês tirem essa dúvida, porque é maravilhoso, é um assunto fantástico. Olha aí, é um assunto maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida? Olha que interessante esse texto aqui, Romanos 4, 15. A lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. O que Jesus fez? Ele tirou a lei dos pecados na cruz. Tirou a lei e acabou a transgressão.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso a Igreja Católica reza. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viva isso! Se tirou o pecado, não existe mais. Ah, então eu vou pecar? Não, ele não existe mais, nem para você usar dele. Acabou. Não vai te condenar, mas você também esqueça-o. Porque a graça te põe nos céus. A graça te põe no infinito. A graça te manifesta poder. Agora, aqui, hoje. Nós oramos e o pastor Marcos foi curado do infarto. Nós oramos e as pessoas são curadas, todo dia tem testemunho. Isso vale mais que tudo, o mundo não compreende isso. Mas é a graça santificante. Amém? Mais alguma dúvida? Fala, querida. Está em 2 Coríntios capítulo 3. A letra na lei mata. Espírito vivifica, é isso mesmo. A letra mata. A letra matou Israel. A lei matou Israel. No fundo, os prejudicados foram os israelitas com a lei. E veio para eles, no final eles não conseguiram seguir a lei. Entendeu? Não conseguiram seguir a lei. Aí Jesus veio primeiro para eles, porque eles mereciam, porque eles, afinal, foram enquadrados pela lei, mas não receberam a Cristo. Agora, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, está lá em João 1,12. Então, veja bem, a grande bênção para o judeu que se converte, a grande bênção, porque ele vem da lei e aceitou a Cristo, fantástico, é grande a bênção. E temos por nós que nesses últimos tempos, Deus vai fazer um grande movimento no meio dos judeus, e já existe isso, existem igrejas de judeus abençoadíssimas, amém? Uma delas é aquela que vocês vieram, né? Glória a Deus, né? Não era bem isso, né? Ali era diferente. Vários judeus, né? Amém. Quem mais? Mais alguma dúvida sobre a graça santificante? Nada mais. Fala, irmã. Porque a pergunta, pode ver, a Claudinha fez uma pergunta boa, você, Claudinha, fez uma... As perguntas levam à elucidação, porque eu prego pelo Espírito, eu não consigo nem me achar nos meus textos aqui. Fala, irmã. No passado, eu vi esse holocausto, né? Outra coisa que eu acredito que muitos faziam, mas não sabiam o que estavam fazendo. Sim. Hoje, a glória do Senhor, a gente aprende, se esforça para aprender, né? Tem como aprender isso. Sim. E os irmãos que hoje vivem fazendo, vamos tirar a palavra holocausto e outra coisa. Como fica esses três? Holocausto, que é morto? Hoje, muitos Não, eles estão na lei. aprendem a fazer sacrifício. Então eu vou mostrar para você. Gálatas capítulo 4, abra lá. Minto, Gálatas 5. Sabe que o holocausto, como você falou, é uma manifestação da lei para agradar a Deus. Só que olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Gálatas 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Acabou. Acabou, caiu da graça. Quem segue a lei de Jeová, caiu da graça, ainda que seja crente. Ah, mas pastor, o senhor é exagerado. Leia a Bíblia, aprenda a ler a Bíblia, ao invés de ficar assistindo novela de Satanás, ou ficar lendo livrinha de outros pastores. Tem pastor que pega só pedacinhos da Bíblia, faz um livrinho, a pessoa segue aquilo. Leia a Bíblia. A graça, ela não pode, a lei, quem segue a lei não pode, quem segue a lei não tem graça, não está debaixo da graça, está escrito aqui na Bíblia. Por quê? Olha aqui, ó. Porque em Jesus Cristo, verso 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. O Novo Testamento é o amor, é fé, é o Espírito Santo. O Velho Testamento é lei, holocausto, carneiros mortos. Era uma fedentina. Imagina gordura sendo queimada para Jeová. Tem dia que você vai na churrascaria, aquele cheiro podre. Imagina aquele altar queimando, aquele altar de sacrifícios acabou. Jesus veio para acabar com a lei do Velho Testamento. Mas o cristão, ele vive o Velho Testamento. Só que, 2 Coríntios, capítulo 3, abra lá, Vitória. Adriano, olha essa aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Mas os seus sentidos, falando dos judeus, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo
abolido. Agora vamos ler aqui a letra mata, o Espírito vivifica. Está bem aqui, ó, onde a nossa irmãzinha falou. É esse texto aqui, irmã. Ó, verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, o Novo Testamento é a lei do Espírito, não da letra. Então, a letra é a lei. E se o ministério da morte, que é o da lei, olha como se chama o ministério da morte, é a lei, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Outra história. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, irmã, a lei é chamada de ministério da condenação. Quem fica fazendo holocausto de animais está debaixo da condenação. Como estão os macumbeiros? Qualquer dúvida, vamos conversar aqui. Seja pastor, seja professor da metodista, não quero nem saber. Está na Bíblia. Meu negócio é a Bíblia. É o meu escudo, é a Bíblia. Acabou. É a palavra. Olha aqui, ó. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E o que permanece é a graça. Amém? Fantástica a palavra de Deus. Que mais? Que mais? Fala, Vitória. Não, e para pagar os meus pecados, o Velho Testamento era assim, a pessoa matava um animal imaculado, então pegava lá um bichinho bonitinho, inocente, aliás hoje seria um problema com o Ibama, matar bichinho, Jeová está com problemas com os bichinhos, porque se fosse a lei do Velho Testamento que tivesse hoje, teria todo mundo fora, não teria mais pecados, porque a lei do Velho Testamento dizia o seguinte, a pessoa sacrifica um cordeiro, ou um touro, ou um bezerro, e paga os pecados do sacerdote ou da pessoa. Era assim no Velho Testamento. Então eu trazia um monte de bichinho para matar pelos meus pecados. Só que Jesus disse que isso não agradou. Está lá em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 9, está claro. E o bichinho não sabe nada. Jesus foi racional. Vitória, eu não em Israel vi tanta fé. Eu tenho medo de ficar perto de você. É muita fé. Que menina com 15 anos, né? Ou 14? 15. Meu Deus. Você viu só? Ela já sabe alguns mistérios que poucos sabem. Amém. Mais alguma coisa? Fala. Não confunda dízimo. Não tem nada a ver. Não, o sacrifício, não confunda sacrifício de animais com sacrifício teu. Quando eu entro em jejum, eu faço um sacrifício agradável a Deus. Quando eu dou um dinheiro, eu dou um sacrifício agradável a Deus. É diferente. No Novo Testamento. É bíblico. A Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber. E Jesus falou isso. E aquele que dá com o coração. Que quando eu dou para uma pessoa, quem dá aos homens, que diz o conceito popular, mas é verdade. Porque nada acontece que você faça na direção de Deus que Ele não te abençoe. Então não tem nada a ver com matança de animais. É o que a Vitória falou. Não tem racionalidade de você pegar um animal, matar em sacrifício para você. Agora, eu pego e dou uma parte do muito que Deus me dá, de coração, Deus abençoa muito você. Lógico. Não há dúvida disso. Você já pregou isso aqui. Agora, a pessoa dá obrigada, vou dar para mostrar para a igreja. Já fez sua parte. Não vai ser abençoado. Dê de coração e não mostre para ninguém, se puder. Que faça a direita, que não, faça com a esquerda e a direita não saiba. Jesus falou isso. Quando deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como os escribas e fariseus que fazem isso para ser visto pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus 6. Mas tu, quando deres esmola, faz em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando jejuardes, não pareceis aos homens que jejuem, porque fica transfigurado nas praças, mostrando aos homens que jejuem. Isso os judeus faziam. Quando, porém, jejuardes, lava o teu rosto, cinge o teu rosto, passa um óleo no teu cabelo, e não pareça que jejuas, mas o Pai que vem em secreto te recompensará. Então, jejum é de Deus, ajuda é de Deus, oferta é de Deus,
voluntária, de coração, para o Pai. Não para os homens. Entendeu? Você tem que ajudar, a igreja precisa ajudar as pessoas. Então tem que ter ajuda. É de Deus eu dar, ajudar. Sacrifícios, sacrifício de louvor. Eu dar alguma coisa para alguém. Amém, queridos? Vamos encerrar então em nome de Jesus. Palmas para Jesus.